Talvez o mais poderoso filme de propaganda já feito, O Triunfo da Vontade, estreou em 28 de março de 1935 e foi um sucesso instantâneo, tanto de público quanto de crítica, impressionando o mundo com as suas imagens aéreas, jogos de luz e câmeras em movimento. Só que o filme foi produzido por ordens do Hitler e retratou o 6º Congresso do Partido Nazista na cidade de Nuremberg e ajudou a propagar as ideias nazistas pelo mundo. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e o Vogelizando o Cinema de hoje vai falar sobre O Triunfo da Vontade. Antes da gente começar, vamos lembrar que o Vogelizando também existe fora do YouTube. Segue a gente ali no Instagram, confere o nosso material no TikTok e segue a gente no Twitter também. Se tu gosta de podcast, confere o nosso, que é o podcast do Vogelizando, onde a gente responde comentários, conta umas curiosidades históricas e fala sobre os bastidores do canal. Agora, vamos pro vídeo. O Império Alemão chegou ao fim depois da Primeira Guerra Mundial, e com a imensa crise que se seguiu no país, o cinema foi visto como uma alternativa de lazer nos centros urbanos da Alemanha. Se acreditava que o cinema ia ser a tendência de arte das massas, e o período da República de Weimar foi fértil para o cinema alemão, com produções bem conhecidas, como O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu e Metrópolis. Só que quando os nazistas chegaram ao poder, na década de 1930, as noções de arte que os caras tinham chegaram também, e eles não separaram as suas questões políticas das artes que foram produzidas no período, investindo em filmes que defendiam os valores do partido. As produções cinematográficas tiveram como temas frequentes o antissemitismo e a pureza étnica, mas O Triunfo da Vontade não contaria uma história, e sim retrataria a grandiosidade do 6º Congresso do Partido Nazista. Quem o Hitler chamou para dirigir o filme foi a Leni Riefenstahl, que já tinha filmado o congresso anterior e feito o filme A Vitória da Fé, muito menor, menos conhecido e menos cultuado também. Mas agora ela teria acesso a uma grande equipe e tempo para produzir o documentário da maneira como ela queria. A Riefenstahl começou no mundo artístico como dançarina e depois atuou em alguns filmes mudos, os conhecidos filmes de montanha, produzidos na Alemanha na década de 1920. E depois, que ficou conhecida do público, foi convidada para dirigir o filme A Luz Azul, que foi um grande sucesso, adorado até pelo Hitler. Depois de ganhar a confiança dele, a Riefenstahl recebeu liberdade para escolher a equipe dela, com vários operadores de câmera, fotógrafos, técnicos de iluminação, técnicos de som e que mais ela precisasse. A intenção do Hitler, ao chamar ela, uma mulher que não era afiliada ao partido nazista, era atrair um público não político, aproximar o público não nazista da obra, porque isso passaria um verniz de que não era uma obra do partido, mas sim alguém de fora retratando a grandiosidade dele. E ela conseguiu demonstrar essa grandiosidade? Meu amigo, muito mais do que a gente queria admitir. Ela filmou 60 horas de material e ela mesma editou o filme, tendo um cuidado preciso para escolher o que entrava e o que não entrava nele. Já no começo do filme vem um aviso de que ele está sendo feito 20 anos depois da eclosão da Primeira Guerra Mundial, 16 anos depois do começo do sofrimento do povo alemão e 19 meses depois do renascimento desse povo, ou seja, do início do Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. A primeira cena mostra aviões sobrevoando as nuvens acima da cidade de Nuremberg e quem desce de um dos aviões, como um próprio enviado dos céus, é o Hitler, que é recepcionado por uma multidão feliz em receber o cara e com as mãos levantadas fazendo o gesto nazista. Na sequência, a gente já vê a habilidade da diretora em conseguir contrastar o individual e o coletivo, porque a gente vê cenas de grandes multidões saudando o Führer, enquanto também vê closes no rosto das pessoas felizes por estarem ali. A própria cara do Hitler é de imensa satisfação. E no decorrer do filme a gente vê outras figurinhas carimbadas do nazismo felizes também, como Hermann Göring e o Joseph Goebbels. As pessoas olham para o Hitler com admiração e logo a impressão que passa é de que todo o povo alemão amava o cara. Em determinado momento, alguns homens vão dizendo de qual região da Alemanha eles são, falando da Pomerânia, Bavária, Königsberg, Selísia, do Reno, tudo isso para mostrar que não importa o lugar da Alemanha, o Hitler era visto como salvador do país, passando uma ideia de que se tu não apoia o cara, é tu que tá errado, porque todo mundo em todo lugar apoia ele. O culto ao Hitler é uma das marcas do filme. Hitler é chamado de salvador da Alemanha e o responsável pela vitória.
e vários discursos de políticos da época, como o Julius Streicher, o Hans Frank e o Alfred Rosenberg, falam sobre a grandiosidade do regime e os empregos gerados às realizações que foram feitas. A Riefenstahl selecionou momentos específicos dos discursos de cada um, onde os caras falam também sobre exportações, crescimento da indústria, saúde do trabalhador rural e pureza da raça. Claro, o presidente alemão Paul von Hindenburg, homenageado no filme, tinha morrido fazia um mês, e o Hitler veio acumular o cargo de chanceler e presidente. E uma coisa que ajudou a legitimar o poder dele foi esse documentário, por exaltar a figura do cara e mostrar a grandiosidade daquele regime. Entre os objetivos dessa obra estavam também exaltar o nacionalismo alemão, mostrar para o mundo a força do partido, a transformação da Alemanha e o seu ressurgimento como potência. Depois de ver o nome do Hitler com letras brilhantes, eventos noturnos com fogos de artifício, uma galera carregando tocha, criança sorrindo, adolescente tocando uma banda, momentos de descontração, bandeiras nazistas ao vento e pessoas se amontoando para ver o Hitler, era difícil não achar que o que estava acontecendo ali era um negócio impressionante. O próprio Hitler disse que o filme glorificou a beleza e o poder do movimento nazista, e um dos momentos mais memoráveis é quando Hitler, Heinrich Himmler e Viktor Lutze caminham rodeados por mais de 150 mil soldados em posição de sentido para depositar uma coroa de flores no memorial da Primeira Guerra Mundial. Isso passa uma mensagem de grandiosidade que fez muita gente não querer ficar de fora. No seu último discurso, Hitler diz que o objetivo era que todos os alemães se tornassem nacionais socialistas, mas que só os melhores nacionais socialistas eram membros do partido, dizendo também que é o partido e o exército que vão carregar nos ombros o Estado alemão. Isso é um grande incentivo ao militarismo e ao apoio a qualquer coisa que os nazistas fossem fazer. E para concluir o filme, o Rudolf Hess ainda diz que Hitler é a Alemanha e que a Alemanha é Hitler, como se o país e o seu líder fossem um só. Inclusive, em um discurso do Lutze, ele fala sobre a lealdade com Hitler, não com a Alemanha. A gente tem que ser leal com coisa boa. Pô, dá uma moralzinha pra gente. Curte o nosso vídeo, se inscreve aí no Vogalizando se ainda não for inscrito. A gente tá lutando aí pra chegar nos 400 mil inscritos. E se tu curtiu o conteúdo, deixa também um comentário maneiro pra gerar engajamento, que a gente fica feliz. Vamos seguir. O cinema alemão tinha relevância no cenário mundial, e o documentário mostrou como a arte foi colaboradora da doutrina nazista. Só que essa também não foi a única obra da Riefenstahl. Não, senhor. Em 1936, durante as Olimpíadas de Berlim, ela filmou o evento e o resultado foi o filme Olímpia, que é outro feito impressionante e influenciando as filmagens esportivas até hoje. Mais uma vez, usando seus jogos de luz e câmeras montadas em trilhos para fazer movimento, ela fez uma obra grandiosa que, ao focar nos músculos e na performance dos atletas, fez muita gente pensar que os alemães realmente eram um povo superior. Por mais que seja comum hoje, câmeras de movimento e imagens aéreas não eram comuns na década de 1930. Quem ajudou a popularizar esse estilo de filmagem foi a Riefenstahl, tanto que essas obras consolidaram ela como a maior cineasta feminina do século XX. Ela foi conhecida no mundo todo, só que era cineasta do nazismo ou cineasta de Hitler, e isso pegou muito mal. Com o fim da guerra, ela ficou presa 4 anos, foi julgada e inocentada, mas não conseguiu mais trabalhar com o cinema. É foda, né? Não pode nem fazer um filme de propaganda para um regime que causa um genocídio, uma guerra mundial, que os caras não deixam mais trabalhar. O politicamente correto acabando com tudo, né? Ela sempre se defendeu. Disse que O Triunfo da Vontade não era um filme de propaganda, mas um filme arte, que para ela não se tratava de um documentário, porque não tem vozes narrando ou contando a história. Ela disse que o filme não tem cenas reconstruídas e que reflete a história pura, sem ter nenhum comentário tendencioso e que, diferente de materiais de propaganda, ele não recria acontecimentos para ilustrar uma tese, mas sim que estava no centro de um acontecimento que era a realidade daquele tempo e daquele lugar. A Riefenstahl argumentou que os artistas nunca pensam em política e que, para ela, não há lugar para pensamentos políticos quando o artista se entrega totalmente à obra, falando que a obsessão dela não era com o nazismo, mas sim com a arte. Tanto que se o Churchill ou o Stalin tivesse pedido a mesma coisa que o Hitler pediu, ela também teria feito. Claro, ela não teria recebido o apoio do Hitler e o imenso financiamento se o filme não fosse útil politicamente, e a ingenuidade é achar que ela não sabia disso, embora ela tenha usado a ingenuidade como argumento para se defender. Em determinado momento, ela admitiu ter ficado fascinada com Hitler e com Mein Kampf, o livro que ele escreveu, e admitiu ter escrito uma carta parabenizando ele pela conquista de Paris. Mas disse que, em certa altura, Hitler assinou um pacto com o diabo e negou saber da existência dos campos de extermínio construídos pelos nazistas. Se tu também não sabe sobre esses campos, como Treblinka, Sobibor e Auschwitz-Birkenau, tem vídeo sobre eles disponível para os membros que assinaram o plano Vogalov de carteirinha. Se tens vontade e condições de ajudar a gente, vira membro.
membro, assina esse plano e vai receber vídeos extras a cada 15 dias. Riefenstahl deu várias justificativas para o seu trabalho ao longo dos anos, e uma delas era de que não tinha como prever os crimes nazistas em 1934 e que com o tempo se desencantou com Hitler, embora tenha documentado a invasão da Polônia. Tem quem defenda a cineasta dizendo que o que ela fez foi só documentar o Congresso. Mas aquilo não é uma obra jornalística. O que ela fez não foi mostrar o que aconteceu no evento, mas sim exaltar aquele regime. E não foi feita nenhuma análise do discurso, só trechos recortados com o objetivo de enaltecer os líderes alemães. Mas também não foi todo mundo que exaltou o filme quando ele saiu. Teve quem dissesse que ele se repete muito e que é mais longo do que precisava. De fato, tem mais de 20 minutos só de desfile militar. Tudo é muito bem organizado, coreografado, muito bem filmado, mas são 20 minutos vendo a mesma coisa. Além da parte técnica, teve quem criticasse o óbvio, que é o nazismo sendo glorificado. Um monte de discurso de gente maluca e um monte de abobado reunido. Esse também não foi o primeiro filme de propaganda, porque vários filmes foram feitos com esse intuito com o passar dos anos. Em 1898 foi feito um dos maiores exemplos, Tearing Down the Spanish Flag, um curta-metragem que mostra uma bandeira espanhola sendo recolhida para em seguida mostrar uma dos Estados Unidos no lugar. Isso logo depois do início da Guerra Hispano-Americana, que caso tu queira ver a gente abordando aqui, é só deixar um comentário pedindo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano contratou Frank Capra para produzir o Why We Fight, Por que Lutamos, como uma espécie de resposta ao triunfo da vontade, falando sobre a causa dos aliados. E também não foi a Riefenstahl que inaugurou a discussão entre separar a arte do artista, porque em 1915 o David Wark Griffith lançou O Nascimento de uma Nação. Um filme tecnicamente excelente, mas que na sua temática defendia a Ku Klux Klan. Esse filme já foi tema aqui no Vogalizando, tu pode conferir ele nesse vídeo aqui. Ainda hoje, o triunfo da vontade é motivo de debate e estudo como forma de propaganda política. A Riefenstahl teve uma vida longa, só veio a morrer em 2003, com 101 anos de idade, atuando como fotógrafa por boa parte da vida, mas também contribuindo para as bases do cinema. O triunfo da vontade é um triunfo artístico e uma pena que tenha sido usado como propaganda para um dos mais nefastos regimes da história. O vídeo de hoje fica por aqui, mas se tu quiser ver mais vídeos do Vogalizando é só tu virar um Vogalover de carteirinha, que tem quase 40 vídeos extras por lá. A gente tem o nosso clube de membros aqui no YouTube, que é a melhor maneira que tem de tu apoiar o canal. Os membros têm o seu nome aparecendo aqui, junto da galera que comentam valeu demais, que mandam 5 pra gente ali no Pix. E os membros também participam de enquetes para definir temas de vídeos. Mas vantagem boa mesmo são os vídeos extras que saem por ali a cada 15 dias. Semana sim, semana não. Para ter acesso a esses vídeos, tem que assinar o plano mais baita que tem no clube de membros, o Vogalover de carteirinha. E seguindo os passos certinho, todos os vídeos vão estar liberados ali para ti. Todos completinhos, dos mais variados assuntos e todos com o selo Vogalizando de maneirice. Tem vídeo sobre o Joseph Goebbels e a máquina de propaganda nazista, sobre a ditadura do Getúlio Vargas, sobre a Ku Klux Klan, filmes com erros históricos, a expansão do islamismo, o Carlos Magno, o desastre de Le Mans, a Inquisição no Brasil, o conflito em Nagorno-Karabakh e até sobre a coluna Prestes. Vi no Vogalover de carteirinha aí que vale a pena. Fica com o Vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre os julgamentos de Nuremberg ou então esse aqui sobre como Hitler chegou ao poder. Um beijo e vamos se amar.